Olá, meus queridos. Gostaria de iniciar mais uma aula esclarecendo alguns pontos, como sempre fazemos em nossas aulas presenciais. Meus queridos, não estamos de férias, feriado ou qualquer outro período de recesso de nossas atividades profissionais ou escolar, e sim enfrentando uma grande e grave crise mundial. Quem acompanha as notícias diariamente já entendeu o recado. No Brasil, o momento atual pede que a maior parte da população fique em casa para evitar a disseminação ainda maior do novo coronavírus. Mas há quem precisa trabalhar fora todos os dias, cumprir outros tipos de tarefa na rua e até quem não levou a sério a recomendação e acha que tudo bem continuar indo aos bares com amigos, fazer festinhas e churrasco em casa ou em outros lugares de lazer. Meus queridos, entendam, não é momento de lazer, e sim um grande toque de recolhimento, distanciamento social. A palavra de ordem é: fiquem em casa. Só saiam se realmente houver necessidade. E assim, visando e preocupados com o processo de aprendizado, estamos todos empenhados e dando o melhor de nós para que todas essas gravações sejam um fortalecimento no processo de aprendizado de cada um de vocês. Pessoal, sinceramente, na certeza de que juntos iremos garantir a prevenção contra o Covid-19, garantindo assim a saúde de nossos alunos, de nossos professores e demais colaboradores. Fiquem em casa, só saiam se realmente houver necessidade. Pessoal, diante disso, nós passamos agora a tratar do assunto de nossa aula. Aula passada, nós tratamos sobre a situação-problema com relação à crise hídrica no bairro de Gustavo. A crise hídrica, ela é um problema detectado. Diante dele, foi levantado várias possíveis soluções. Por quê? Porque Gustavo está no processo de elaboração de um projeto para solucionar vários problemas gerados pela crise hídrica. Nós percebemos que as respostas, elas não são imediatas, requer uma análise mais específica para identificar as possíveis soluções dentro de cada contexto. Então, nós devemos estar sempre vigilantes, pois o melhor pode não ser o mais adequado e o mais adequado pode não ser o que podemos fazer naquele momento. Pessoal, devemos avaliar se será preciso adotar critérios que garanta mais eficiência no processo. Temos que verificar se o mais científico é o que será a garantia da eficiência. Diante de tudo isso, eu faço uma pergunta para vocês. Todo pensamento científico, ele terá um caráter de lógica e rigor? Diante de tudo que nós já tratamos até agora, eu pergunto para vocês, o pensamento científico é o único que tem caráter de lógica e rigor? Lógica e os argumentos racionais, eles não são privilégios somente do pensamento científico. Então, quem respondeu que não está correto, porque a lógica e o rigor não fazem parte somente do pensamento científico. E eu acredito que até agora muitos de vocês entendem que sim, que faz parte somente do pensamento científico. Daqui em diante nós iremos tratar, mais especificamente cada um para que vocês compreendam melhor.
percebemos também que a lógica interna ela traz um discurso inteligente, que os argumentos filosóficos eles podem demonstrar a razão e a lógica também, porque a filosofia também busca demonstrar uma razão e a lógica. Quando um problema nos incomoda, nós iremos dispensar esforços para o quê? Trazer uma resposta, e vamos recorrer a um conjunto de meios e procedimentos que nos trazem resposta diante daquele problema. Nós verificamos que alguns filósofos, alguns cientistas, eles trazem em si uma afirmação que o método tem a sua origem na crença. Aí a gente traz um pensamento: pelo uso da razão, o homem é capaz de conhecer o mundo e transformá-lo. Diante disso, a transformação ela é uma necessidade. Quando o homem pode transferir nos fenômenos, ele pode interferir, perdão, não é transferir, é interferir nos fenômenos e transformá-lo conforme a sua necessidade. E diante disso, nós percebemos que quando nós reconhecemos essa origem, ela é dada na filosofia. A filosofia, até dado momento, era ela quem dava as respostas diante de todas as transformações econômicas e sociais. Era a filosofia, dentro de um dado momento da história, que dá resposta às necessidades humanas, principalmente o que decorria das transformações econômicas e sociais. As origens do conhecimento científico e o conhecimento da atualidade, ele é dado no século XVII. Então, nós temos a origem do conhecimento científico e do conhecimento da atualidade no século XVII. Nós verificamos que algumas explicações também, antes disso, era vinculada a superstições, principalmente as vinculadas ao pensamento religioso. Se nós verificarmos dentro da história, nós temos um dado momento que as respostas eram dadas pelo pensamento religioso. Nós percebemos que depois disso nós temos uma resposta dada pela filosofia, e só após o século XVII é que nós temos as respostas dadas pelo conhecimento científico, o conhecimento da atualidade. Quando nós falamos sobre o pensamento religioso, o que traz em nosso pensamento é o quê? O Tribunal de Inquisição. O Renascimento, com a invenção da imprensa, a Reforma Protestante, são alguns eventos que demonstram essa riqueza desse processo. Porque o Tribunal da Inquisição, ele dava a resposta imediatista, né? Ele tinha situações, muitas das vezes eram situações que o clero queria resposta. Diante disso, como o clero queria dar resposta à sociedade de alguns problemas, ele fazia o quê? O Tribunal de Inquisição, para dar respostas à sociedade conforme os seus pensamentos. Então, nós percebemos, dentro da história, uma evolução desse processo. Vale destacar também as grandes transformações. O exemplo é que não havia dentro dessa época, né, que o pensamento religioso era o que dominava, não havia liberdade política. As pessoas não participavam do poder político. Possuía um rei. Se possuía um rei, o poder ele era o quê? Absoluto e incontestável. Então era um pensamento absolutista, porque ele não poderia ser contestado, teria sempre
dentro desses pensamentos, o direito divino. Eles eram empossados dizendo que eles detinham o poder divino. As pessoas, elas eram submetidas à vontade da Igreja Católica e às determinações do rei. A Igreja dominava o conhecimento. Então, ela era quem detinha o poder. As escolas, as universidades estavam dentro e determinadas pela Igreja. Então nós percebemos que o conhecimento que era pregado era um conhecimento dogmático, era um dogma que era pregado, sem embasamento científico ou racional nenhum, e muitas das vezes baseado em superstições. Diante disso, a gente trata em alguns pontos que não será muito extensivo, é só para título de conhecimento, o iluminismo. O que vem a ser o iluminismo? Por que que o iluminismo, nesse dado momento, ele é algo tão importante? O que é o iluminismo? O iluminismo, ele foi um movimento intelectual. Ele ocorreu na Europa no século XVIII e teve a sua maior expressão na França, onde era palco de desenvolvimento da ciência e da filosofia. Teve uma grande influência também no contexto cultural, social, político e espiritual em diversos países. O iluminismo, a partir do movimento iluminista, as explicações elas passam a ser diante do que? Da razão. Foi a partir do iluminismo que nós passamos a ter respostas mais racionais. O pensamento científico, ele teve um marco fundamental com o movimento iluminista. Nós trazemos também que a palavra iluminismo, ela vem do verbo iluminar, trazer luz. Conhecida também como esclarecimento, ela traz a clareza, ela torna claro. O propósito de levar luz era o quê? Chamar a razão humana, a inteligência, trazer à sociedade, buscar as pessoas a ter uma razão humana, a ter o quê? Uma luz no seu pensar, que não seria um pensamento escuro, mas sim um pensamento gerado através da inteligência. A base do pensamento iluminista é uma base racional, que valoriza a razão humana como fonte de conhecimento. A partir do século XVIII, nós temos avanços nas ciências e na técnica. O homem passa a acreditar que apenas o pensamento racional e não mais a fé, como era na Idade Média, que seria capaz de desenvolver ou promover o desenvolvimento da sociedade. Então, a sociedade passa a ter um avanço que ela começa a pensar, a raciocinar e verificar que o pensamento não está baseado somente na fé, como foi pregado na Idade Média. Outro ponto do iluminismo era os filósofos, que afirmavam que pela razão o homem poderia conquistar sua liberdade e felicidade. Portanto, através da liberdade de toda forma de superstição, de preconceito, de medo, o homem estaria liberto e feliz. Por quê? Ele estaria raciocinando e desenvolvendo um pensamento racional. Ele não estaria sufocado por superstições e preconceitos. Os costumes e as tradições, na medida que ia se crescendo o pensamento racional, impedia o progresso. Então, dentro do iluminismo, os costumes e a tradição, ela impedia o progresso, não deixando de levantar a importância que a ideia dos iluministas, ela trouxe luz.
Então, a partir do século XVIII, ele ficou conhecido como o século das luzes. E aí, daqui para frente, nós vamos tratar de alguns filósofos que trataram, que foram representantes principais do iluminismo. Vários deles trazem teorias que são utilizadas até hoje, certo? Dentro do direito. Um deles é Immanuel Kant. Ele foi um filósofo alemão que descrevia o iluminismo da seguinte forma: como a chegada de uma luz aos cantos sombrios da mente, a luz afugentadora da ignorância e da superstição. Ele quis dizer o quê? Com a chegada da luz, a ignorância e a superstição não tem mais vez. Então, Immanuel Kant é um dos principais filósofos dentro do iluminismo. Outro principal filósofo que até hoje, é tratado, é estudado e é referenciado é Adam Smith. Adam Smith, ele foi um escocês. Ele foi considerado como o pai do liberalismo econômico. Ele trazia que a riqueza ela era alcançada a partir do trabalho e não da posse de terras. Que o preço do mercado do produto é fixado por meio da lei natural da oferta e da procura. Quem nunca ouviu dizer da teoria da oferta e da procura? A oferta e a procura, ela é uma teoria lá de vários séculos atrás, do século XVIII, onde ele tratava que nós tínhamos a lei da oferta e da procura, que vai depender, o meu preço do mercado será fixado se eu tiver uma oferta grande, a procura for grande, eu vou ter um determinado preço. Se minha oferta é pouca e minha procura é grande, o preço ele eleva. Então vai determinar o meu mercado. Adam Smith também, ele consegue trazer à justiça social uma harmonia para a sociedade, onde ele trata das livres competições. Livre comércio, também algo que é muito atual, que nós tratamos o tempo todo, da liberdade do comércio. Uma das obras mais importantes desse economista é a investigação sobre a natureza e as causas da riqueza da nação. Adam Smith, ele forma uma base atual da economia dos países ocidentais. Um dos pensamentos mais famosos de Adam Smith é essa frase, que não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seu próprio auto-interesse. Adam Smith foi e é o pai da economia, conhecido como o pai da economia. Seus principais pontos é não intervenção do Estado na economia, livre concorrência, lei da oferta e da procura, divisão do trabalho, riqueza igual trabalho. Outro filósofo é Voltaire. Esse francês foi um dos pensadores mais brilhantes dentro do iluminismo. Então, Voltaire, nós temos uma das suas obras que mais destacou é quando ele ataca a igreja e a religião em nome da razão. Então, foi um dos filósofos que mais teve coragem em o quê? Em atacar a igreja, dizendo que a igreja e a religião precisa se envolver com a razão. Então ele ataca
a igreja em nome da razão. Ele quer que a igreja e a religião haja com uma razão. Então a gente traz também aí os livros mais importantes, né, desse filósofo. Ninguém deveria ser punido por defender suas ideias religiosas. Então Voltaire, ele vem defendendo o pensamento, que eu não posso ser punido em defender as minhas ideias, certo? Ele coloca o seguinte: não concordo com uma palavra que tu dizes, mas defenderei até a morte teu direito de proferi-las. Então, nós como advogados, nós não defendemos a atitude, mas sim o direito de liberdade, que lá no iluminismo, lá no século XVIII, já tinha um filósofo defendendo a nossa teoria de hoje. Eu não concordo com o que você está dizendo, mas concordo que você tem direito de expressar, que é a liberdade de expressão, que até hoje nós lutamos pela essa liberdade de expressão. Ele criticava o clero e a intolerância. Ele lutava por uma igualdade jurídica, pela liberdade de expressão e trazia a monarquia ilustrada. Outro grande filósofo é Rousseau. Rousseau, ele lutou pela volta à natureza, a fim de proteger o homem das influências nocivas da sociedade. Rousseau considerava que o homem, ele era sempre bom por natureza e se tornava mal por influência da educação e dos costumes sociais. Então, para Rousseau, nós nascemos bons, que é a sociedade que nos corrompe, que nossa natureza ela é boa. Então, que os maus costumes e a educação é que deturpa a personalidade do homem. Rousseau, ele acusava a sociedade de deformar a bondade original dos homens. Então, o homem, ele nasce bom por natureza, é a sociedade que deforma a bondade original do homem. O homem, ele é produto, aí quem não ouviu, nunca ouviu essa mensagem, essa frase: o homem é produto do meio em que vive, da sociedade e da educação. Todos nós já ouvimos essa frase em algum dado momento em nossa vida. O homem, ele é produto do meio em que vive, da sociedade e da educação. Mas separa e pensa, a sociedade e a educação, ela é formada por quem? Né? Então fica a pergunta: se o homem é bom por natureza, se a sociedade e a educação é formada por homens, quem que deturpa? Quem que deforma? Então, Rousseau, ele defendia o mais soberano. Perdão, gente. Rousseau, ele vem defendendo a soberania popular. Ele trazia que a sociedade, ela teria que ter a soberania, que o povo que detém o poder. Então, Rousseau, ele defende algo que nós temos várias pessoas, né, vários segmentos defendendo. O poder está na mão do povo. A teoria do bom selvagem, que nós nascemos bom por natureza, e foi um dos mais importantes e influentes filósofos do iluminismo. Outro é John Locke. John Locke, ele negava o absolutismo monárquico. Ele foi o fundador do liberalismo político. O Estado não era patrimônio pessoal e exclusivo do soberano. Ele dizia o seguinte, que o Estado tinha que compartilhar esse poder. E aí, lá na frente, nós verificamos que John Locke,
é que vem trazendo um maior olhar para a obediência das leis e não da boa vontade e do bom humor de um governante autoritário, que a lei ela não estava só para o povo, que a lei ela estava para o povo e para o governo, que o governo não deveria ser autoritário. Então ele traz os direitos naturais e inalienáveis dos homens, a vida, a liberdade e a propriedade, que o governo deveria preservar esses direitos. Ele vem sendo conhecido dentro do iluminismo como o pai do iluminismo. Então John Locke, ele é o precursor do iluminismo, o pai do iluminismo. E seu pensamento principal é: todos os homens são passíveis de errar, e a maior parte dele é, em muitos aspectos, por paixão ou por interesse, tentado a fazê-lo. John Locke ele diz o seguinte, que as pessoas erram, mas elas erram por interesse, por uma paixão, né? O interesse de tentar e por uma paixão. Outro filósofo muito conhecido é Montesquieu. Montesquieu, ele vem trazendo para nós uma criação muito importante, que é a teoria da separação de poderes. Montesquieu, ele traz a separação de poderes, ele vem demonstrando que os poderes precisam ser controlador. E ele traz, desse modo, a limitação pelo próprio poder, o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Então essa divisão de poder foi criado por Montesquieu. Ele quem criou a teoria da separação dos três poderes para controlar o absoluto do rei, o poder absoluto do rei. Então ele cria os três poderes para fazer o quê? Para controlar o poder do rei. Então ele traz uma harmonia e uma autonomia entre os poderes e uma submissão a todos. Todos são submissos perante a lei. É preciso que o poder limite o poder. Então esse é o pensamento de Montesquieu, que é preciso limitar o poder. Outro questão que nós vamos trazer para concluir essa primeira parte da aula é os três princípios básicos do iluminismo. Os três princípios básicos do iluminismo é a universalidade, a individualidade e a autonomia. O que vem a ser a universalidade? A universalidade é o projeto visando atingir todos os seres humanos, independente de barreira nacional ou de etnia. A universalidade é atingir a todos. A individualidade, que os seres humanos devem ser vistos como pessoas concretas e não integrantes de uma coletividade. A autonomia é que os homens estão aptos a pensar por si mesmos, sem a tutela da religião ou da ideologia, e eles irão atingir um fim por meio do seu trabalho, bens, serviço ou sobrevivência material. E aí nós vamos concluir aqui com um breve relato com relação à burguesia e o iluminismo. A gente traz um conceito, né, sobre a burguesia da enciclopédia, né, uma forma de divulgar o conhecimento e levar à luz a cabeça
adormecida, era através da enciclopédia. A enciclopédia, ela propagava naquela época o conhecimento. Então, hoje nós temos outros meios, né, de propagar o conhecimento. E aí nós colocamos também, né, uma informação para vocês aí com relação aos cientistas. Vemos trazendo algumas outras informações para que vocês consigam correlacionar, é só a título de curiosidade, certo? Outro ponto que nós trazemos é um resumo breve com relação ao iluminismo. Uma definição simples, né? Quando se iniciou, onde iniciou, quem iniciou e as características básicas. Uma definição simples é um movimento filosófico, intelectual e científico que contrariou as bases do antigo regime. Quando há uma controvérsia com relação a quando se iniciou, porque nós temos outros filósofos que apresentou características do iluminismo, mas numa corrente majoritária se iniciou fortemente no século XVIII, onde iniciou na Inglaterra e teve seu auge na França. Quem que iniciou o iluminismo foi representado basicamente pela burguesia, né, que era quem interpretava o mundo naquela época. Quais as características básicas? O racionalismo, o cientificismo, enrola a língua para falar, é anti-absolutismo, anticlericalismo e a defesa das liberdades individuais. Esse é um resumo simples do iluminismo, só a título de conhecimento. Pessoal, nós vamos fazer uma breve reflexão aqui e vamos voltar no próximo vídeo. Eu quero que vocês reflitam sobre as imagens que vocês irão ver, para que na próxima módulo nós conseguimos esclarecer melhor para vocês. Eu quero que vocês olhem essa imagem e respondam para vocês mesmos o que significa isso. A próxima imagem, nós temos aí vários números, várias letras e duas pessoas avaliando, sempre com dois pontos de vista. Aí a gente tem uma outra imagem onde um está do lado de fora, o outro está dentro e pergunta: tá fundo? Ele disse: batendo no pescoço. E aí nós temos aí uma outra visão, dependendo de qual lado que você está. E nós temos aqui uma pintura. Eu estou pintando de acordo com o que eu estou vendo. E aí a gente encerra aqui esse primeiro módulo.